Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. O nosso assunto de hoje é a impressão 3D, técnica inovadora que utiliza impressoras 3D que trazem novas possibilidades, tanto para a saúde humana quanto para a medicina veterinária. Com o avanço contínuo da impressão 3D, o Brasil tem se destacado na criação de startups que utilizam essa tecnologia. O potencial para a pesquisa biomédica é imenso, com aplicações que estão transformando a saúde humana e veterinária. Quem conversa conosco sobre essa tecnologia para produtos veterinários é a coordenadora do programa de pós-graduação em biotecnologia industrial na Universidade de Tiradentes, Patrícia Severino, e a pesquisadora e vice-reitora da Universidade Franciscana, Solange Binotto Fagan. Sejam muito bem-vindas. Olá. Professora Patrícia, a gente sabe então que a senhora tem uma startup em saúde 3D, que nasceu de uma necessidade prática com um animal doméstico, é isso? Gostaria que a senhora nos contasse um pouquinho mais então sobre isso. Sim, isso mesmo. Obrigado primeiro pela oportunidade. Eu tenho uma startup junto com a minha sócia, Juliana Cordeiro, e ela chama 3D Pharma. E ela nasce da necessidade de eu conseguir administrar medicamento para o meu gato. Na pandemia, eu adotei um animalzinho, né? E ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. E eu tive uma imensa dificuldade para medicar ele por via oral. O gato já é difícil a medicação, né? E também ele era um gato persa, que ele não tinha focinho. E dentro dessa minha necessidade da expertise de tecnologia farmacêutica que eu construí na minha carreira, nós decidimos criar a 3D Pharma, que é uma startup hoje de produção de medicamentos veterinários. Hoje nós sabemos que essa necessidade é uma dor tanto do tutor quanto dos veterinários. Por quê? A prescrição medicamentosa, se ela não for seguida corretamente, não vai ter o sucesso terapêutico. E hoje, você ter garantia que o animal ele conseguiu deglutir o medicamento, isso pode ser um gato, um cachorro, né? Isso ainda é um desafio para muitos tutores. Além disso, esses tutores têm que estar em casa, nos horários programados. Dessa forma, nós desenvolvemos um biochip em que ele é totalmente personalizado para cada animal e quando ocorre a prescrição medicamentosa, eu faço a impressão 3D personalizada e coloco subcutaneamente no animal. Dessa forma, o medicamento fica sendo liberado por 3, 5, 7 dias e o tutor ele fica tranquilo. E eu garanto o tratamento do animal. Perfeito. E professora Solange, a gente vê então que a startup da professora Patrícia surgiu a partir de uma demanda, né, que ela precisou em casa. E aí é um problema que muitas outras pessoas podem ter também com seu animal doméstico. Analisando isso, a gente vendo também a nanotecnologia, a nanociência, quais são os impactos então da impressão 3D em outras áreas também do conhecimento, né, que é uma tecnologia que chegou para ficar e para revolucionar? Bom, inicialmente eu quero agradecer a Patrícia, né, por estar conosco neste programa, falando um pouquinho sobre um tema que é tão importante como a Laís destacou. A impressão 3D, ela veio para ficar e eu acho que um dos aspectos principais que ela traz, conectando a área bio ou não, é a questão da autonomia, né? Nós já temos vários exemplos de pessoas que já têm em casa uma impressora 3D usando outros tipos de materiais como fonte, mas cada vez mais ela se torna dinamicizada por diferentes produtos, diferentes materiais, como a questão biológica que a Patrícia acabou de falar. Eu e a Patrícia tivemos a oportunidade, né, de visitar um excelente laboratório em Manchester nesse ano, na Universidade Metropolitana de Manchester, onde eles têm uma que eles chamam cidade 3D, né, Patrícia? E tudo que vocês imaginarem que a gente produz enquanto materiais é possível fazer na impressão 3D. Até pedra, metais, materiais biológicos, um tênis com impressão 3D. Ou seja,
essa infinidade de aplicações da impressão 3D é que torna ela com um grande potencial de inovação no futuro. E que bom que a gente está conseguindo trazer isso para o Brasil de uma forma muito inovadora, né? Como o exemplo da 3D Pharma, que traz uma dor, né, que nós temos na sociedade em função do cuidado aos animais, conectada com a área biológica, e ela também usa muita nanotecnologia nisso, porque essa liberação controlada, ela também está associada a essas propriedades dos nanomateriais e de algumas estruturas de liberarem gradativamente. Então, eu gosto sempre de falar que hoje o que revoluciona e que vai revolucionar tecnologicamente o nosso mundo a partir de agora, não é uma área isolada, mas vai ser a convergência de tecnologias. E esse exemplo que a gente está vendo hoje da empresa e da proposta da professora Patrícia traz isso, traz a convergência de novos materiais, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão 3D, e certamente isso vai ter toda uma área de sensoriamento, inteligência artificial por trás, que vai ser ampliado, né, no decorrer do produto. Então, olha que belo exemplo, né, de convergência tecnológica que nos permite, a partir dessa bioimpressão. Eu acho que a impressão 3D ela vem trazendo uma revolução na área da saúde, tanto na área da bioimpressão quanto na área de impressão de materiais em geral. A bioimpressão nós vamos conseguir tratar, por exemplo, feridas, quebra de ossos, sendo que a gente consegue personalizar a região que nós queremos estar enxertando esse biomaterial. Já na área, de materiais, hoje a gente sabe que vai desde a produção de pequenos chips até a construção de uma casa. E isso faz com que seja mais rápido, mais personalizado e que eu consiga, de uma forma, não você precisar de tantos materiais, tantas pessoas para fazer, o desenvolvimento desses produtos. E professora Patrícia, a gente sabe que toda tecnologia inovadora traz também desafios. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então, quais são os principais desafios técnicos e éticos existentes, então, que há dentro da impressão 3D, né? E de que forma ela enfrenta isso no desenvolvimento de medicamentos para a área do veterinária. Então, hoje o meu desafio é que nós não temos produção de medicamentos em 3D no Brasil. Nós temos um medicamento nos Estados Unidos, um na Inglaterra e um na China. Então, eu ainda tenho que passar por todo o assunto regulatório, que isso envolve Anvisa e MAPA, né? Então, como é uma tecnologia disruptiva, então eu vou ter que começar a trabalhar com esses assuntos regulatórios de uma forma que ainda não existe nada para eu me basear. Então, esse diálogo com os órgãos reguladores, eu acho que é o meu maior desafio, porque demanda muito tempo, tá? Quanto aos aspectos éticos, se você utilizar de forma adequada, visando a personalização de um produto, eu acho que só tem a melhorar o consumidor, tanto humano quanto o pet. Mas com a impressão 3D, você consegue também mimetizar muitas coisas. E aí há um risco também de as pessoas em casa utilizarem de uma forma que não seja a mais viável. Professora Solange, eu queria que a senhora falasse também um pouquinho da importância da impressão 3D na união das áreas, né? Porque ela trabalha em diversos segmentos, diversas áreas do conhecimento, e isso faz com que exista uma grande troca de conhecimento, né, entre esses profissionais. Exato, ela é uma área extremamente interdisciplinar ou multidisciplinar, depende de quanto a gente consegue centralizar o foco de tudo isso. E o mais importante, dentro dessa visão da impressão 3D, é também a formação de profissionais para esse tipo de atuação. Porque, como a Patrícia falou, né, nós temos hoje no mundo, na área de medicamentos, exemplos mínimos já de produtos ou de aplicações. E a gente precisa que isso evolua muito rápido. E para isso, várias áreas têm que se aproximar.
porque enquanto eu não aproximo, inclusive a área regulatória, né, de entender o que é um processo de impressão 3D, como isso funciona, qual o impacto disso, eu não consigo fazer com que essa área se desenvolva do ponto de vista da inovação e de uma nova tecnologia. Então, além de toda a tecnologia embutida e que converge para vários temas, como a gente já foi comentando aqui, tem isso ainda, tem esse grande desafio de fazer com que áreas que a princípio não parecem tão afins se aproximem. E hoje, no Brasil, a gente às vezes pensa que a impressão 3D está muito distante, ela não está, ela está muito próxima. Inclusive, as próprias escolas têm ganhado kits de impressão 3D, canetas de impressão 3D, mas onde está o nosso problema hoje? É a falta de treinamento de pessoas, de profissionais para trabalhar com isso. Ali na Quarta Colônia mesmo, a gente estava com um grupo de professoras e diretoras de escola que disseram, professora, a gente ganhou vários kits de impressão 3D, mas a gente não sabe como trabalhar. Está lá engavetado ou está lá num armário. Então, olha a importância de já trazer isso desde cedo para as crianças e mostrar a palavra que eu trazia lá no início, a autonomia. Quando eu ouvi pela primeira vez a impressão 3D, foi até de um professor pesquisador há muitos anos atrás, eu nunca esqueci de uma frase que ele disse, vai chegar a época que nós vamos fazer a maioria dos nossos próprios produtos da nossa casa. A gente vai comprar o design, a gente vai comprar, que é isso que a Patrícia está vendendo, né? Ela está vendendo o desenvolvimento, o design. Mas quem vai imprimir, quem vai fazer, somos nós na nossa casa. Quem vai imprimir, no caso dela, é o veterinário que compra a tecnologia dela. E a gente está evoluindo muito rápido para isso. Então, o que já acontece? A gente já consegue comprar uma impressora e vai lá na internet, compra o modelo que a gente quer, imprime na nossa casa um brinquedo, um produto, claro, usando ainda materiais muito restritos. Mas a gente já vê casas sendo construídas, móveis sendo construídos. Então, isso mostra a amplitude multidisciplinar que essa temática tem, né? Professora Patrícia, e quais são os impactos que essas tecnologias e empresas como a sua têm para a ciência no cenário atual? Eu acredito que o uso da impressora 3D vai facilitar muito a vida das pessoas e vai fazer uma personalização. Então, no meu caso, que é o caso de medicamentos, não vai ser um medicamento para a população toda. Não, eu vou conseguir personalizar aquela dose para determinada pessoa. Por quê? Ela pode ter um problema renal, um problema cardíaco, ou ela pode ser polifarmácia e que ela tem que adaptar essas doses. Hoje nós temos a farmácia de manipulação com algumas restrições, mas a impressora 3D me permite eu construir medicamentos com várias drogas e que eu consiga uma liberação mais controlada do que as simples cápsulas que nós temos. Então, nós vamos dar um salto nos tratamentos médicos, fazendo essa personalização e proporcionando maior bem-estar para os pacientes e evitar, né, que eles tenham um consumo dos medicamentos em doses não desejadas. E professora Patrícia, ainda a gente olhando para o futuro, aproveitando o gancho da sua resposta, quais são as perspectivas que a impressora 3D, né, medicamentos da impressora 3D trazem para a sociedade? Eu acho facilita acesso ao medicamento. Hoje, para produzir medicamento, eu preciso ter uma estrutura grande, ou uma farmácia de manipulação, ou uma indústria farmacêutica. A impressora 3D, eu consigo reduzir uma indústria em uma impressão 3D. Então, imagine que eu consiga, a impressora 3D ela é relativamente pequena, a impressora 3D Pharma, que nós estamos desenvolvendo dentro da startup, e eu consigo levar ela para áreas remotas, eu consigo fazer com que toda a população ela tenha um maior acesso ao medicamento. Em vez de eu ter uma fábrica com toda uma estrutura, muita mão de obras, equipamentos, e eu produzo e ter que deslocar essa produção em áreas remotas, não, eu posso levar a impressora 3D e produzir personalizado para qualquer pessoa. Então, eu acho que esse que é o grande benefício, promover saúde, no caso da área, na área farmacêutica. Perfeito.
Eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês, a professora Patrícia, que conversa conosco diretamente do Rio de Janeiro, a professora Solange, que conversa conosco de Portugal. Muito obrigada pela presença de vocês, por compartilhar também conosco aqui no programa Novas Fronteiras os conhecimentos que vocês adquirem nas pesquisas. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, ao lado de professora Solange, de Laís, e fico à disposição para quem queira saber mais da 3D Pharma. Obrigada Patrícia e Laís, e um abraço direto de Portugal, aqui curtindo um friozinho. E a você que nos acompanhou, muito obrigada por estar conosco em mais um programa Novas Fronteiras e até a próxima. Tchau, tchau!